Uma profecia. Neville Goddard. 16 de dezembro de 1968. Em seu poema chamado Europa, que é uma profecia sobre você, William Blake disse: Então Enitharmon acordou, sem saber que havia dormido, e 1800 anos se passaram como se não tivessem existido. Contado na forma de uma história, Blake usou o nome Enitharmon para expressar qualquer desejo ou imagem que emana. Enitharmon é a emanação de luz, que na história, tinha a semelhança do Senhor e toda a imaginação. Entrando em sua imagem, seu Enitharmon, o sonha em realidade e quando acordou, não sabia que havia dormido, mas 1800 anos haviam se passado. No meu caso, 1959 anos se passaram como se não tivessem existido. E eu não tinha ideia de que havia entrado em uma imagem chamada Neville e a tornado real. Mas eu, toda imaginação, amei tanto a sombra que lancei, que entrei nela e a tornei viva. Para aqueles na imortalidade, eu parecia alguém dormindo em um sofá de ouro, mas para mim mesmo eu era um andarilho. Embora perdido na noite sombria, mantive a visão divina em tempos de angústia. Continuei sonhando que era Neville até que acordei, sem saber que havia dormido. No entanto, 1959 anos se passaram como se não tivessem existido. Blake nos diz que no início estávamos todos unidos a Deus em uma morte como a dele. Então ouvimos a história e entramos em nossas sombras. Ora, a sombra é uma representação, seja na pintura ou no drama, distinta da realidade retratada. Paulo reconheceu a sombra quando perguntou aos Gálatas: Quem vos enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Você é tão tolo, tendo começado com o Espírito, agora está terminando com a carne, vendo Jesus Cristo como alguém do lado de fora? Tendo ouvido a história de Jesus Cristo, você é chamado a entrar nela como personagem central e permanecer lá até que a história se exteriorize. Deus nos destinou, em amor, para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito de sua vontade. Apaixonando-se por sua imagem, Deus entrou nela e tornou-se seu filho. Tendo declarado o que iria fazer, Deus o faz por meio de seu padrão chamado Jesus Cristo. Sabendo o que você quer, quando você concebe uma cena que implica que você o tem, esse objetivo torna-se o padrão para o seu desejo se desdobrar. Jesus Cristo é o padrão de Deus, seu propósito que ele estabeleceu para a plenitude dos tempos. Cristo é o plano, a imagem que Deus entrou e tornou tão real que afirma ser a imagem. O plano de Deus se desdobrou completamente em mim. Quando acordei, não sabia que havia dormido, e 1959 anos se passaram como se não tivessem existido. Isso é verdade para todo filho nascido de mulher, pois todos nós fomos reunidos e unidos a ele em uma morte como a dele, portanto, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Blake, escrevendo em 1794, sabia que 1800 anos haviam se passado quando ele, Enitharmon, acordou. Blake sabia que ele era a emanação, a sombra que Deus entrou e com a qual se identificou. Blake nos conta que foi a imagem que acordou, sem saber que ela havia dormido. A emanação é sempre feminina. Eva saiu de Adão. Todo desejo é feminino, independente do que seja, seja uma casa, dinheiro ou um carro novo. A imaginação é o masculino, que deve deixar para trás toda dúvida, todo pensamento de impossibilidade, e se apegar à emanação desejada até que sejam um. Para fazer isso, a imaginação deve entrar na sombra e lá permanecer até que haja apenas a consciência de ser ou possuir o desejo realizado. Neste mundo de César, pode levar uma hora, um dia, uma semana ou um mês para despertar o desejo interior e projetá-lo na tela do espaço. Mas você deve entrar na imagem e permanecer lá, assim como Deus fez na fundação do tempo, a fim de fazer de você, Ele mesmo. Deus tornou-se assim comigo, que quando ele acordou na tumba, eu não sabia que tinha dormido. Na verdade, eu não sabia que havia sido colocado lá, pois havia me tornado um com ele. Em seu livro de Milton,
Blake nos diz que quando ele entrou em sua sombra, ele apareceu para aqueles na imortalidade como alguém dormindo em um sofá de ouro. Mas para si mesmo ele era um andarilho, perdido na noite sombria. Essa não é a história de todos? Perdido e confuso, a imaginação é fiel à imagem que assumiu, dizendo, eu sou John, eu sou o rei, ou eu sou Natalie. Agora, na imagem do ser por quem me apaixonei, Neville é minha emanação, minha sombra é a imagem à qual fui fiel. Muitas vezes me considerei um andarilho em uma noite sombria, confuso e sem saber onde procurar $1. Mas aqueles que contemplam a morte me viram como alguém dormindo em um leito de ouro. Eles sabiam o propósito por trás da minha entrada no estado de sono, mas não sabiam o que eu estava experimentando. Você está neste mundo porque está apaixonado pelo ser que acredita ser. Você pode dizer que isso não é verdade, mas eu digo que é impossível para um pensamento maior que ele saber. Não acredite em quem afirma saber. Não acredite em ninguém que afirme amar alguém mais do que a si mesmo, pois não ama. É impossível que o pensamento seja maior do que a imagem que acredita ser. Sim, você quer companheirismo, segurança e saúde, pois tudo isso faz parte da imagem pela qual você se apaixonou e entrou. Agora você está vivo porque você, um ser vivo, deu vida à imagem chamada por seu nome terreno. E você o transformará em um espírito vivificante, porque é isso que você realmente é. Antes deste drama chamado vida começar, você predeterminou um padrão perfeito chamado Jesus Cristo, que o levaria de volta para onde você estava antes de entrar na imagem. Agora, neste mundo, um homem que deseja ter sucesso nos negócios pode se sentar e mapear um padrão, uma cena, que implicaria que ele obteve o sucesso que deseja. Então, se ele entrar em cena e acreditar na verdade, o padrão de sucesso se revelará e o mundo o confirmará. Mas ele deve persistir na imagem do sucesso, assim como Deus persistiu, pois chegará o dia em que Deus despertará e expressará o sucesso que ele acredita ser. Deus entra na imagem de cada filho nascido de mulher para dar-lhe vida. Naquele momento, o eu real e imortal de Deus, para aqueles que habitam na imortalidade, como alguém dormindo em um leito de ouro, mas para si mesmo ele parece um andarilho, perdido na noite sombria. Chegará o dia em que ele despertará e, desconhecido para ele, 1800 ou 2000 anos terão passado como se não tivessem existido. Use a mesma técnica que Deus usou para se tornar você. Como aquele cujo nome para sempre eu sou, Deus se apaixonou por você, sua imagem, e entrou nela. Agora sabendo que você é, você diz que eu sou, então Deus está ocupando sua imagem e agora responde ao nome que você recebeu ao nascer. Intrigado com a ideia de se expressar em um corpo de carne e osso, Deus entrou neste corpo sonhando que é Neville. Deus deitou-se dentro de mim para dormir e, enquanto dormia, sonhou que era eu, pois 1959 anos depois, quando Deus acordou, eu não sabia que havia dormido. E, pensando bem, era como se não tivesse existido, pois quando Deus alcançou seu objetivo, que era despertar, e teve consciência de que era ele quem amava, todo o tempo desapareceu. Antes de despertar existem barreiras que separam Deus e sua imagem, mas uma vez que seu objetivo é alcançado, Deus desperta para a consciência de que ele e sua imagem são um. Esta é a história que o mundo celebra e chama de Natal. O Natal não é a encarnação de Deus, mas o despertar do homem como Deus. Tendo adormecido e entrando em sua imagem, Deus o fez um ser vivente. No caso de Blake, levou 1800 anos. Por que um leva 2000 e outro 1000 anos para despertar? Depende do grau em que Deus está perdido no sonho. Até que ponto você está perdido em seu sonho de sucesso? Seu mundo é seu sonho empurrado para fora. Quando você consegue se convencer 100% de que é bem-sucedido, o sucesso é seu. Você deve se tornar tão intenso que esquece completamente que era apenas um desejo. Você deve domar o novo estado selvagem em que entrou até que sua naturalidade o faça esquecer tudo mais. Foi assim que Deus se tornou você. Jesus Cristo,
o padrão de salvação de Deus começa a se desdobrar quando você acorda e ressuscita da tumba em que Deus entrou. Sendo a própria vida, Deus entrou em você, sua sombra, que não tem vida própria, e a vivificou. Adentrando as portas da morte, sua imagem, Deus, jaz no túmulo daquela imagem, em visões da eternidade até que ele desperte. No Antigo Testamento, a pergunta é feita: desperta, ó Senhor, desperta. Por que nos rejeitar para sempre? E no Novo Testamento, o Senhor desperta para descobrir que é um com a imagem pela qual se apaixonou. Tendo se apaixonado por ser você, individualmente, quando Deus desperta, você é Ele. Isso é Natal. Quando Deus se encarnou na imagem pela qual tanto se apaixonou, o tempo foi dividido entre a C e DC. Blake nos diz que, para ele, foram necessários 1800 anos para que Deus se movesse de AC para DC. No meu caso, foram 1959 anos. Cada caso é diferente, como nos dizem, e cada um na sua ordem. Não sei se essa ordem foi predeterminada ou não, pois o livro de Efésios nos diz que ele nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade. O Deus que sonhou em mim é o mesmo Deus que sonha em você. Era realmente uma ordem que eu não poderia ter despertado antes de 1959? Não sei. Só sei que foi o ano em que Deus despertou em mim, mas não sabia que havia adormecido naquele crânio. Mas quando emergi, o simbolismo registrado como revelador do nascimento de Deus me cercou. Esse foi o momento em que Deus acordou e nasceu em uma região superior de seu ser. Tendo se identificado com aquele que ele amava, aquele foi criado e nascido como Deus. Deus está apaixonado por sua imagem, sua sombra, que, como um reflexo no óleo ou na água, está morta. Não tendo vida em si, Deus ama tanto sua sombra que entra nela e sonha que é ela. Sendo um espírito vivificante, Deus primeiro anima a sombra e ela se torna sólida e real em seu mundo. Ele caminha e fala, conhece a tristeza e a alegria, a doença e a saúde, até que o sonho se complete. Então Deus desperta um padrão pelo qual ele saberá que chegou ao fim. Este padrão foi predeterminado. O primeiro segmento é despertar e ressuscitar de seu sono de morte, para ser designado Filho de Deus em poder. Então ele descobre sua paternidade quando seu filho o chama de pai. Um curto intervalo depois, ele se corta em dois. Este é o seu sacrifício por esta maravilhosa realização. Fundindo-se com seu sangue, que ele encontra na base de sua espinha. Deus acende como uma serpente ardente. Então a santificação final vem na forma de uma pomba, que desce e o sufoca com amor, pois Deus agora cumpriu o que se propôs a fazer. Você pode imitar a Deus enquanto estiver neste mundo. Se, por exemplo, você deseja ser um grande artista, aclamado em todo o país, trace um plano de sucesso, assim como Deus traçou um plano de realização que chamou de Jesus Cristo. Existem várias maneiras de imaginar o sucesso. Escolha uma cena que implique que você já alcançou o sucesso e, quando ela se desenrolar, você saberá como aconteceu. Faça isso e estará testando o poder infinito que realmente é. Tendo entrado na sombra que me concebo ser, ando pela terra imaginando de onde virá o próximo dólar. No entanto, aqueles na grande eternidade me veem sonhando em um sofá dourado. Mas ainda sou fiel e mantenho a visão divina em tempos de angústia. Então, como uma mulher em trabalho de parto que carrega suas dores, depois que a criança nasce a dor é esquecida no trabalho de realização, assim é quando chega o Natal e você, individualizado, se torna Deus. A mesma técnica que Deus usou para torná-lo real pode ser usada para trazer seu desejo à existência. Blake disse, se o espectador pudesse apenas entrar na imagem em sua imaginação, aproximando-se dela na carruagem de fogo do pensamento contemplativo, se ele pudesse apenas fazer um amigo e companheiro de uma dessas imagens, ele se levantaria da sepultura e encontraria seu Senhor nos ares e então ele seria feliz. Deus entrou em sua imagem, dando-nos vida. Sendo um espírito que dá vida,
Deus quer que sejamos exatamente como Ele é. Então Ele traçou o padrão para que, por meio dele, possamos ser Deus. Quando cumprirmos completamente seu padrão predeterminado, a barreira será derrubada e seremos um com o infinito. O Natal celebrado pelo mundo cristão não é Natal. Não é algo que acontece do lado de fora. O Natal consiste em uma série de eventos que começam quando Deus desperta na sombra em que entrou. Levantando-se, Deus deseja sair, e uma vez que todas as coisas são possíveis para Deus, Ele empurra, e um selo aparentemente inquebrável cai e um poder infinito sai. O simbolismo predeterminado deve estar lá. Se não for, então a visão é um indício indicando proximidade. É uma sombra projetada antes de coincidir com a visão real. Essas visões estão registradas nos 4 evangelhos, dos quais 3 foram escritos por volta de 150 depois de Cristo. Os estudiosos acreditam que o livro de João foi escrito no final do primeiro século, tornando possível para ele recorrer ao material original de todos os outros. John elimina a história de uma genealogia, ou nascimento virginal, mas enfatiza a necessidade de renascimento. Ele não diz como isso é feito, mas usando a palavra anotem, ele diz que o nascimento é de cima. Existem 2 nascimentos, o primeiro é do ventre da mulher e o segundo da tumba acima, e cada nascimento é essencial. Além disso, você deve se levantar da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. João afirma que o próprio Deus se tornou você, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habita em nós. Aqui vemos que Deus se tornou carne, como você é, e diz, e eu sou. Então Deus está encarnado como um ser animado, mas isso não é suficiente. Ele quer que você seja como Ele é, e Deus é um espírito que dá vida. Para fazer isso, seu padrão deve ser cumprido. E quando você entra em uma esfera totalmente diferente, chamada Reino dos Céus. Tendo se apaixonado por sua imagem, Deus entrou naquela sombra e a tornou viva ao adormecer. Agora, sonhando, Ele é humano, Ele ama você, o ser com o qual você se identifica hoje. Você pode não gostar de ser pobre, mas isso não é você. Você poderia ser rico se esse for o seu desejo, mas está apaixonado por ser você mesmo. Você não abriria mão de sua individualidade por nenhum outro ser. Você pode desejar ter o que outra pessoa tem, mas não se tiver que abrir mão de sua identidade. Ao mesmo tempo, aquilo com o qual você se identificava era apenas uma sombra, uma imagem que Deus entrou. Estava morto, e pela entrada de Deus, Ele o tornou um ser vivente. E quando Deus desperta, aquele ser vivo torna-se um espírito vivificante. Se for um verdadeiro despertar, e não apenas um presságio, o drama chamado Jesus Cristo se desenrolará em 1260 dias, conforme predito nas Escrituras. Não desanime se suas visões forem prenúncios, a promessa será cumprida, pois você está mantendo a visão em tempos de angústia. Às vezes, como Pedro, você pode ter negado que é Deus, mas ainda mantém a visão divina. Eu me apaixonei por ser Neville, como você se apaixonou pelo ser que você é agora. Você sonhou com a pobreza, saúde, ser amado, ser ignorado, mas você nunca perdeu sua visão de individualidade. Você nunca a perderá, pois é por ela que você se apaixonou. E no final você despertará como Deus, individualizado. Você se reconhecerá como um espírito vivificante à medida que se move em direção a uma individualização cada vez maior. Esse é o propósito de todo o drama, e é isso que o Natal significa. Quando isso vai acontecer eu não sei. Blake certamente não tinha 1800 anos, julgado pelo mundo de César. Ele nasceu em 1757 e escreveu seu poema Europa em 1794. Blake estava falando desse segundo nascimento, acreditando que se fomos unidos a Cristo em uma morte como a dele, seremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele. Blake considerou essa divisão de tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo como o começo, alegando que ele era um com Deus quando,
apaixonando-se por sua imagem, tornou-se uma individualidade universalmente difundida. Começando como nós, o Deus nele levou 1800 anos para completar o drama e despertar. Em seu poema, Europa, Blake fala do homem das cavernas e suas 5 aberturas. Seus olhos, que veem apenas uma pequena parte do infinito. Seus ouvidos, que ouvirão a música dos céus. Sua respiração e boca, totalizando 4, mas Blake não nos diz onde está o 5º. Ele, no entanto, nos diz que, por meio dessa abertura, o homem pode sair a qualquer momento e voltar, mas o homem não escolhe fazê-lo. O que é isso senão imaginação? Estando aqui, posso me imaginar em outro lugar. Que abertura eu uso para me imaginar lá? A 5ª das 5 aberturas do Homem da Caverna. Em breve o mundo cristão celebrará este maravilhoso mistério, que é completamente incompreendido. Mas um dia você, individualidade, experimentará as Escrituras e conhecerá o verdadeiro mistério do Natal. Então você também dirá que acordei e não sabia que havia dormido. A sensação é de vigília, não de ressurreição. Você sabe que está em seu túmulo, mas seu crânio. Por causa de um conhecimento inato, você empurrará de dentro, e a pedra rolará quando você nascer do alto. 3 testemunhas estarão lá, 2 negarão seu nascimento e 1 o confirmará, pois você está cumprindo a Escritura. Onde 2 ou mais pessoas concordam em testemunho, é conclusivo. Uma testemunha declara você como o pai do sinal, a criança envolta em panos. Você, o pai, testemunha o evento, e a Escritura, a palavra escrita de Deus, confirma você, então você tem 3 testemunhas, todas concordando em testemunho, e a Bíblia, você e um terceiro. Esta é a história do Natal, a época em que se cumpre a profecia feita a vocês antes de o mundo existir. Agora vamos entrar no silêncio.